Queria já chamar aqui para montar o painel da agora à tarde. Um painel que vai tratar sobre transformação para a cultura digital. A nossa professora do IBGP, a ex-presidente do SERPRO, Glória Guimarães, minha amiga, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Obrigado. Senta aqui na esquerda. Queria chamar aqui o doutor Eduardo Gussen, procurador-geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, muito obrigado. Parabéns pelas suas iniciativas no Rio, obrigado pelo que você tem feito lá. Queria chamar aqui o doutor Luiz Felipe Monteiro, secretário de Governo Eletrônico do Ministério da Economia. Muito obrigado, Luiz Felipe, por você ter vindo. Obrigado, parabéns pelas iniciativas lá. Glória, o palco é seu. O palco é nosso, né? Olá, boa tarde a todos. Por favor, os convidados sentem-se. Muito obrigada, no IBGP, agora junto com o IBGP, super obrigada por estar aqui junto com vocês. Eu acho que é uma oportunidade única que a gente está tendo de discutir um assunto tão importante hoje, que é a questão do modelo digital no governo. A gente vem trabalhando, eu digo a gente porque nós somos brasileiros, cidadãos, e tem que sempre se incluir em tudo que o governo faz, porque nós podemos contribuir sempre. E nesse modelo digital, eu acho que a gente tem coisas muito importantes para poder discutir e para poder trabalhar. Então, eu estou aqui com duas autoridades, o Luiz Felipe, que conhece muito sobre transformação digital, e o doutor Eduardo, que é um promotor público, que também conhece bastante do Ministério Público, que também conhece bastante o assunto. Então, eu acho que agora é hora de ouvi-los, né? Esse tão importante programa para o governo, para o cidadão, que vai trazer melhorias na nossa vida e que certamente vai trazer muita melhoria na gestão do Estado, reduzindo o custo do Estado. Bom, obrigada. Doutor Eduardo, está com o senhor. Muito obrigado, Glória. Uma grande satisfação participar desse painel com você. Luiz Felipe, já tivemos oportunidade de estarmos juntos em outros eventos e o Luiz Felipe, sim, é uma autoridade no assunto digital. Eu sou um aprendiz, eu tenho formação em Direito, então isso tudo para mim é um mundo muito novo, mas absolutamente necessário. Participar de um evento destes, ver um auditório repleto de pessoas, um belíssimo auditório, por sinal, ver uma iniciativa como essa do Instituto Brasileiro de Governança Pública, e aí, Geraldo, parabéns, realmente nós precisamos muito mais disso. Não é novidade para ninguém aqui que todos hoje em dia somos seres digitais. A mobilidade está na palma das nossas mãos. Meus filhos de 17, 19 anos nasceram digitais. Eu me transformei num ser digital. A minha mãe, de 86 anos, é digital ao jeito dela. Dá umas cacetadas lá, mas é digital. Portanto, as instituições, principalmente as instituições ligadas à área jurídica, elas têm uma tendência a serem um pouco mais resistentes, um pouco mais refratárias. Talvez até um pouco pela idade mais elevada dos presidentes dos tribunais, e aquela filosofia, Glória, de não querer, até uma expressão técnica, perder o domínio final do fato, sair da sua zona de conforto. Então, tudo no judiciário se move de uma forma muito lenta. E hoje nós temos a certeza absoluta de que o que nos trouxe até aqui não nos levará adiante. Eu ingressei no Ministério Público no ano de 1993, sou o primeiro Procurador-Geral de Justiça que ingressou após o ano de 1988. E a Constituição de 88, ela criou um novo formato para o Ministério Público e um novo formato para o sistema de justiça. Então, durante 10 anos, até 1998, até o ano 2000, foi um aprendizado total a essa nova configuração do Ministério Público. Chega
a partir da barreira dos anos 2000, a tecnologia avança com muita velocidade. E nesse período todo, e até hoje, o nosso foco sempre foi processo. Esperamos que os fatos acontecessem e fomos transformando fatos em inquéritos e ações civis e penais. O modus operandi, a forma de agir, era exatamente essa que eu vou mostrar para os senhores. Chegávamos no gabinete, olhávamos sobre a mesa, estava lá a pilha de processo, pegava a caneta, de trás para frente, porque é assim que se trabalha, olhava, fazia a peça, ia. Olhava, fazia a peça. Esse barulho para nós é sonoro. Fazia a peça. Acabou? Acabou. Encerrou o meu trabalho. Podia ir para casa que tudo estava resolvido. Mas não foi bem assim. E o mundo foi se deteriorando lá fora. E foi tudo se desestabilizando. E isso faz com que hoje nós tenhamos que repensar. E agora eu vou pedir licença, eu vou ficar em pé, porque eu vou apresentar um slide para vocês, falando um pouco da minha cidade, falando um pouco do meu Rio de Janeiro e as transformações pela qual ele foi passando. E como todos sabem aqui, o Rio de Janeiro nasceu rico, lindo, maravilhoso. Ainda é o segundo maior PIB do Brasil. Referência mundial em arte, cultura, paisagem natural, turismo, terceira maior população, quarto menor território. O Rio de Janeiro, em termos de governança, de gestão, é uma Ferrari. É lindo, é fácil de ser administrado, é fácil de ser gerido. 70% da população se concentra na região metropolitana. E aí vocês vão perguntar, e o que aconteceu? Temos o pior ambiente de negócios, o pior ambiente de trabalho, e somos recordistas em roubo de carga. Agora, é sensacional. Em termos de competitividade, o 13º, de infraestrutura, o 21º, segurança pública, 23º, transparência, 26º, e solidez fiscal, aí nós somos imbatíveis, 27º. Obviamente, isso não podia dar certo. E o caos se instalou. Começou com o jogo de bicho, o jogo do bicho, evoluiu para as facções criminosas, posteriormente, o crime organizado e hoje as milícias. E, Geraldo, fiquem atentos, cada um de vocês aqui, porque se nós não abrirmos os olhos, esse será também mais um produto de exportação que vai atingir todos os estados da federação. Isso é algo seríssimo. Quando se fala em Comando Vermelho, PCC, nós estamos falando de estruturas que, num futuro muito próximo, vão estar absolutamente ultrapassadas. Nós vivemos uma crise financeira no país inteiro e essa fórmula das milícias é uma fórmula tentadora para a ocupação das pessoas e para o fortalecimento das estruturas. E aí nós vamos à pergunta que não quer calar. E qual a causa disso tudo? O que levou esse caos do Rio de Janeiro? Não tem a menor dúvida.
administrações públicas ruinosas. Deliberadamente, administrações públicas ruinosas. Nesse sentido, se nós fizermos uma rápida digressão, nós vamos ver que o Brasil teve 3 formatos de administração pública. Na época do Império, o patrimonialismo, em que o público e o privado se misturavam necessariamente, fazia parte daquele modelo de administração pública. Depois, em 1936 até 1995, veio o modelo burocrático. E não venham me dizer que o modelo burocrático é nefasto, é péssimo, porque não é. Ele cria métodos, ele cria regras. Só que no Brasil e no Rio de Janeiro, as coisas são muito deturpadas. E criou-se o toma lá da cá, o é dando que se recebe, o criar dificuldades para vender facilidades. E, a partir daí, esse modelo foi rotulado como algo absolutamente nefasto. Em 95, Bresser Pereira introduz o gerencialismo e o princípio, acima de tudo, da eficiência pública. Ou seja, já temos 20 anos nessa modalidade e pouco se fala nela. Agora, está na hora de implementarmos com toda a força o gerencialismo. Nós, hoje, temos mecanismos para isso. Nós, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, adotamos a plataforma de governos abertos. Plataforma de governos abertos que foi resgatada pelo presidente Barack Obama em 2009. Em 2011, ela foi ampliada, o Brasil passou a ser um dos 8 signatários, um dos 8 primeiros signatários, e ela traz a transparência, a integridade, a participação popular, social e tecnologias e inovações. Simples assim. Com esses 4 pilares, a gente implementa na gestão pública um compliance, uma linha de comprometimento com uma gestão pública rígida e eficiente. Eu falava há pouco com a Glória, no nosso Ministério Público do Rio de Janeiro, para botar em prática esse mecanismo, nós aderimos a uma licitação do Ministério Público Federal num sistema de Big Data. Estamos implementando, e é o nosso grande desafio, Humberto, uma inteligência artificial em cada órgão de execução, e contratamos a PUC para minerar os dados oriundos dos inúmeros convênios que nós firmamos com muita frequência. Então, a partir daí, nós vamos reorganizando esses equipamentos públicos, reorganizando esses ambientes. Ou seja, é uma instituição que está numa fase de aprendizado, de se reposicionar, de se reinventar. E acredito que cada um dos senhores aqui presentes está na busca disso também. E estão de parabéns, porque não há espaço mais para aguardar que sejamos atropelados por essa onda de tecnologia que está nos alcançando. Hoje, um smartphone desse que carregamos tem mais tecnologia do que o foguete que levou o primeiro homem à Lua. E nós estamos esperando o quê para modificar esse ambiente em que vivemos, que gastamos mais com segurança do que com educação e saúde? Os nossos ambientes, até bem pouco tempo, eram assim, pesados, carregados, de difícil identificação. Hoje, estamos migrando para a digitalização. As prateleiras estão cada vez mais vazias. Uma outra tendência muito grande, e quem é da área jurídica sabe, que o sistema de justiça tem por hábito encaminhar aos juízes, desembargadores, ministros, memoriais,
e memoriais eram peças longas, de difícil compreensão, e já lhes adianto que em breve serão pequenos filmes acompanhados de infográficos. Esse, por exemplo, é um infográfico que traz toda a trajetória do processo da linha 4 do metrô, que começa com uma primeira contratação em 87 e vem até agora, nos dias atuais. Era um processo que um desembargador levaria em torno de 2 a 3 meses para conceder uma liminar, e nesse formato, ele, em 48 horas, concedeu uma liminar. Aqui eu vou fazer uma breve apresentação de um slide dessa estrutura que nós montamos, que é o Ministério Público em Mapas, que é o Ministério Público Digital. Então, ali nós temos várias camadas e a ideia é exatamente identificar o volume de processos que nós temos em cada órgão de execução, em cada promotoria de justiça, identificar, agrupar e plotar para poder entender os fenômenos sociais que acontecem no Estado, nas cidades, nos bairros e nos quarteirões. Aqui já é num formato que a gente vai procurando atuar muito próximo ao que a medicina já faz há muito tempo. Então, identificando as patologias, os antídotos, as vacinas, para evitar que as causas se repitam, sair dessa atuação com foco em processo, entregar resultados, para que o cidadão possa enxergar a escola dos seus filhos, quantas carteiras escolares tem, quem é o diretor. Aqui já é um mecanismo de análise de vínculo, esse aqui especificamente, por nós é muito usado, foi usado para a identificação de benefícios fiscais e isenções fiscais com reflexo nas eleições de 2018, e graças a essa identificação, graças a esse mecanismo, houve uma renovação da Assembleia Legislativa na casa de 75%. Então, era facilmente associados as isenções e os benefícios com as doações eleitorais, e isso se multiplicava nas outras candidaturas, nas outras estruturas públicas. Cada agrupamento daquele ali funcionavam como verdadeiras barrigas de aluguel que os políticos repassavam para outros que concorreriam nas suas respectivas chapas. Então, aqui é até uma repetição do que eu já mostrei antes. A boa notícia o Luiz Felipe traz, eu trago, o governo do Estado do Rio começa a seguir uma trilha, uma linha de administrações públicas digitais, ou seja, isso é algo que nós temos que cobrar também dos nossos governantes, do nosso legislativo. A Câmara dos Deputados aqui em Brasília já tem um Infoleg, que eu acho que é uma ferramenta importantíssima, e isso tem que se disseminar pelas assembleias legislativas do Brasil inteiro. O governo do Estado do Rio firmou um convênio com o Ministério Público do Rio de Janeiro e com o Ministério da Economia, através da Secretaria de Governos Digitais, com o Luiz Felipe Monteiro aqui presente, e pretende trilhar esse caminho da digitalização, da aceleração, da eficiência, do resultado. É o que nós, sinceramente, esperamos. E aí, não podemos desconsiderar que onde há vontade, há um modo de fazer. E no Brasil, nós já funcionamos muito bem de forma digital, Glória, há muitos anos. E é na nossa Receita Federal. E não é à toa que ela tem como o grande símbolo um leão. Ou seja, no órgão arrecadador, nós somos eficientes. No órgão arrecadador, nós somos dinâmicos. No órgão arrecadador, nós temos um leão como símbolo. E no órgão gestor, um ratinho.
propositalmente nós somos anárquicos, bagunçados, trabalhamos à base de papel, lápis e borracha para errar e apagar. E aí eu não posso deixar de lembrar da minha avó, que dizia que errar é humano, desde que a borracha não acabe antes que o lápis. E é o que a gente vê acontecendo com tanta frequência na gestão pública no nosso país. Ou seja, em linhas gerais, isso é um pouco de um conceito que eu trago para vocês, que nós estamos procurando aprender. Repito, estamos procurando nos reposicionar. Essas são as nossas mídias, as nossas páginas. Nos visitem digitalmente, presencialmente. Recebemos inúmeras estruturas lá, escolas, estruturas governamentais, para exatamente criar esse network, esse intercâmbio, essa troca, esse aprendizado. É fundamental e nós temos que pensar de uma forma colaborativa, de troca de conhecimentos e experiências para que possamos evoluir. Então, fica aqui mais uma vez o registro do meu muito obrigado, da minha grande satisfação de participar desse evento do Instituto Brasileiro de Governança Pública e estou à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado. Obrigado, querida. Obrigado, Luiz. Pegar meus processos. Glorinha, vou direto, Glorinha? Alô? Tá aqui. Oi. Boa tarde, gente. Tudo bem? Joia? Quem que é de governo aqui? Levanta a mão. Governo federal, vai. A grande maioria, né? Governo do Distrito Federal, então, vai. GDF. Vocês, em pouco tempo, estariam demitidos caso tivessem algum concorrente. Vocês têm como, e eu me enquadro nesse grupo, eu também estaria demitido. Vocês têm como público 140 milhões de brasileiros que acessam a internet frequentemente, e mais especificamente, ou mais de forma mais abrangente, 210 milhões de brasileiros em geral. Vocês não podem escolher o cliente, e nós estamos entregando um serviço terrível, intragável, difícil de encontrar, difícil de acessar, difícil de concluir, que não pergunta para o seu cliente como é que foi ao final, que não tem a mínima intenção de aprender com o cliente sobre aquela experiência, e que a única garantia do nosso emprego é o monopólio em que nós vivemos. Ou vocês acham que o banco que vocês têm hoje no celular, ele continuaria no mercado se estivesse atendendo o cliente dele da mesma forma que atendia em 1990? Ou você acha que a loja de varejo, que a gente costumava ir, né, frequentemente, ou todo final de semana, continuaria viva se ela mantivesse aqueles processos da década de 90, ou anteriores à década de 90, antes, inclusive, do gerencialismo? Não há mais tempo a perder. E aí eu vou dar uma informação para vocês. Tinha um elemento que fazia com que o cidadão ainda nos enxergasse como um monopólio, como a única alternativa. E esse elemento era físico. Eu, Luiz Felipe, não tenho condições de sair, morar em outro país, então eu tenho que me contentar com a qualidade de serviço que o governo brasileiro me presta. Só que em alguns países, em especial um deles, alguém já ouviu falar da Estônia? Alguém já ouviu falar da Estônia? Quem já ouviu falar da Estônia? A Estônia tem 1.300.000 habitantes.
A Estônia tem um processo agora de residência eletrônica. Ou seja, você nunca pisou da Estônia e você se torna um cidadão digital da Estônia e lá pode abrir uma empresa, contratar funcionários, exercer atividade econômica. Imagine se isso espalhar, não pode falar muito alto. Imagine se o cidadão tiver, no futuro próximo, a oportunidade de escolher em que país ele quer exercer atividade econômica. Ele vai continuar exercendo aqui? Vai continuar exercendo no Rio de Janeiro? Acham que sim? Quem acha que sim? Levanta a mão. Quem acha que não? Todos que levantaram a mão que acham que não, ou se atualizem, ou estaremos todos na rua nos próximos anos. O Brasil tem a 4ª maior população do mundo de usuários de internet. É a 4ª maior demanda, são 140 milhões de brasileiros. Entre os jovens de 16 a 24 anos, 86% acessam a internet todos os dias. Todos os dias, independente de classe social, independente de região geográfica. É uma inclusão digital proporcional a dados europeus, por exemplo. Então, esqueçam aquela lenda de que o meu usuário cidadão não está no mundo digital. Por 2 motivos. Primeiro, porque 70% já está. Segundo, porque até vocês concluírem os projetos de transformação digital, os outros 30% vão se incluir. A velocidade da inclusão digital da população brasileira é muito mais acelerada do que a capacidade do governo de produzir serviços e políticas públicas usando tecnologias digitais. Então, tracem um objetivo lá na frente e comecem imediatamente a sua jornada digital. A jornada digital é capaz de resolver as 3 maiores crises que nós temos hoje no país. Temos uma crise fiscal, estamos quebrados, completamente quebrados, e não é porque eu sou do Ministério da Economia, mas, de fato, se continuarmos nesse ritmo, em 2022, a gente vai ter problemas seríssimos para pagar o básico do dia a dia, como alguns estados já estão vivendo, como o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e alguns outros. Temos uma crise gravíssima de qualidade de serviços, ou alguém que liga o Bom Dia Brasil antes de sair de casa todo dia de manhã, sai tranquilo achando que trabalha numa organização confiável, moderna. Eu, pelo menos, saio todo dia com um pouquinho de frio na boca do estômago, né? Dizem que tem remédio para isso, mas eu prefiro continuar indignado e ir para o trabalho com isso como uma motivação. Mas temos uma crise terrível de confiança, talvez ela é a pior de todas, porque ela gera um ciclo vicioso de não confio, então não dou liberdade, autoridade para exercer, aumento o controle, diminui a capacidade de reagir, confio menos ainda, aumenta o controle, e essa reação está nos levando para o buraco. O brasileiro, entre uma pesquisa de 28 países, ele é o penúltimo em confiança na instituição governo. Nós só confiamos mais que o sul-africano, certo? Nesses mesmos 28 países, o brasileiro é o 5º que mais confia em plataformas digitais. Facebook, Twitter, Instagram, etc, etc, etc. Por que não, então, tornar o governo uma plataforma digital? Talvez a gente estaria aí trazendo a expectativa, trazendo a oferta de serviços para a expectativa que o cidadão hoje tem em relação a serviços. A cada passo que a gente avança em serviços digitais, também avançam indicadores socioeconômicos claros. Pela seguinte razão: o governo é a única entidade que está presente em todas as relações. O governo está aqui nessa televisão, está nessa cadeira, está nesse microfone. O governo está em todas as relações. Não há nada que a gente faça que não tenha governo, um pedaço de governo ali nele. Então, se a gente aumentar a eficácia do governo em oferta, a gente vai estar automaticamente crescendo economia, desenvolvimento humano, comércio internacional, entre tantas outras coisas. Nós estimamos que só no governo federal essa economia pode gerar 50,4 bilhões de reais por ano. É isso aí mesmo. 50,4 bilhões de reais. Isso é meia reforma da Previdência. A vantagem
é que em relação à reforma da Previdência, é que nesse caso ninguém se opõe. Quem acha que governo digital é ruim? Levanta a mão. Bom, então temos um consenso. Olha como é incrível, né? Ter um consenso é difícil ter consenso. Todos concordam com o governo digital. A desvantagem é que a transformação digital do governo, ela não se dá com a assinatura de um papel ou com a sanção de uma lei. A reforma da Previdência é a sanção de uma nova lei. Mas a transformação digital são centenas, milhares de projetos. São dezenas de pessoas que têm que se engajar em cada um dos processos e rotinas de trabalho. Por isso que ela é tão desafiadora. Só no governo federal nós temos hoje, exatamente hoje, ou ontem, para ser mais preciso, 2.935 serviços. Então, se tivesse um cardápio, se o governo fosse um restaurante, se abrisse o cardápio, tinha 2.935 opções para você, cidadão, escolher. Pouco mais de 40% desses serviços são totalmente digitais, ou seja, você não precisa se deslocar para fazer o consumo. Mas, como muito bem foi dito aqui, há uma enorme concentração de serviços digitais em alguns órgãos, que começaram a sua transição digital há 20 anos atrás. A economia, por exemplo, ou mais especificamente a arrecadação, ela é 85% digital. Já a entrega de serviços sociais, benefícios sociais, assistência social, é menos de 20% digital. Então, nós precisamos, inclusive, se espelhar naquele leão que lá estava, que soube utilizar muito bem tecnologias digitais para fazer um bom trabalho. E aumentar a maturidade e a adoção digital em outros órgãos. Como eu citei, ou se não citei, cito agora, a quarta maior demanda de serviços digitais do mundo tem apenas a 44ª maior oferta de serviços digitais do mundo. Então, enquanto o nosso cliente tem um poder, um volume de quarta maior demanda do mundo, nós, que estamos aqui oferecendo serviços, perdemos da Argentina, gente. Não pode perder da Argentina, pelo amor de Deus. Se está faltando motivação, pelo menos para passar da Argentina. Então, nós precisamos, sim, eliminar um gap de 40 posições entre oferta e demanda. É simples assim. Como acelerar? Nós escolhemos, o governo federal está conduzindo uma grande estratégia de transformação digital, todo o governo, talvez o Ministério da Economia e a minha secretaria seja mais um condutor, mas todo o governo está engajado nessa estratégia, ancorada nesta marca, no gov.br. Especificamente, este vai ser o único portal do governo federal para todos os assuntos, informações, notícias, institucional e serviços. Agora eu pergunto a vocês, quando vocês entram no site da Amazon, ou do banco, do Bradesco, ou do Banco do Brasil, o que vocês veem na primeira página? O que o Jeff Bezos tomou no café da manhã? Sim. Quem que viu isso? Quem é o presidente do Bradesco? Vocês nem sabem quem é o presidente do Bradesco. Porque o Bradesco não está lá para defender a sua instituição, ele está lá para vender serviço. E o governo é o maior prestador de serviços da economia. Então, a concepção desse produto é uma concepção de entrega de serviços. Vocês vão ver muito menos aqui o presidente Bolsonaro cortando uma fita e muito mais como tirar o extrato do INSS, como pedir a segunda via da carteira de trabalho, etc, etc, etc. A nossa estratégia de transformação digital, ela também está ancorada nesse elemento. Um governo único para um cidadão único. Porque, infelizmente, até então, nós conseguimos traduzir a burocracia presencial em burocracia digital. Somos mais de 1.500 sites.gov.br, cada um deles com um login, com uma senha, com uma experiência de usuário. Vamos voltar para o exemplo. Quem aqui usa home banking ou mobile banking no celular? Quem tem aqui? Imagine que esse banco que vocês têm no celular, ao invés de adotar a estratégia que ele adotou hoje, ele tenha para cada transação extrato, saldo, transferência, saque, financiamento de veículo, etc.,
um aplicativo diferente. Cada um tenha uma senha diferente e um nome de usuário diferente. O que vocês fariam? Fala mais alto. Eu continuaria indo na agência, porque a agência presencial é mais simples do que a presença digital daquele banco. Acabamos de escrever o governo. Enquanto o digital reduz custos e aumenta a qualidade, ou seja, seria bom, a nossa oferta digital está expulsando o cidadão e levando ele para a agência, onde continua sendo muito mais caro, muito pior, mais difícil para ele, cidadão. Então, nós precisamos ter canais de identidade, acesso e atendimento únicos. Não únicos do ponto de vista tecnológico, para quem é de tecnologia, mas únicos do ponto de vista de experiência do cidadão. Ok? Nós temos 4 metas até o final do ano que vem. A primeira, lançar a identidade digital. A identidade digital é um produto capaz de gerar uma economia, girar a economia, além de gerar a economia para o governo absurda. Publicaremos 1.000 novos serviços digitais até o final do ano que vem. Temos agora, nesse exato momento, em torno de 80 a 85 serviços publicados novos, desde janeiro até agora. Precisamos acelerar muito mais essa escala de entrega. Unificaremos os canais digitais, como eu comentei, e simplificaremos o registro de empresas para que nós não sejamos uma das 10 maiores economias do mundo e só o 100º em facilidade de fazer negócio. Segundo esse estudo da McKinsey, entre os 7 países aí pesquisados, e aí tem Estados Unidos, Reino Unido, Índia, tem país grande, não é país pequenininho, não estou falando da Estônia. O Brasil, entre os 7 países, é o que tem maior potencial econômico sobre o uso de identidade digital. Por quê? Porque tem um setor financeiro altamente desenvolvido. Se alguém fez bem o serviço de transição digital no Brasil, foi o mercado financeiro, certo? E tem uma população altamente incluída, ávida por uso de tecnologia. Se a gente precisa conectar esses 2 pontos. A McKinsey estima que a identidade digital segura, em cima de dados biométricos seguros, e a nossa está sendo produzida em cima da biometria que o TSE, que o Superior Eleitoral coletou para a votação de todo mundo, é capaz de gerar 39 milhões de novos brasileiros com acesso à conta bancária. Imagina que seriam 39... Aqui, nessa instituição, se faz muito negócio financeiro. Não se faz... Quem é daqui da Polpex ou... Muitos, né? Imagina se vocês tivessem certeza que aquela pessoa do outro lado do celular ou do computador, que quem diz quem ela é. Se você tivesse certeza, o seu nível de risco ia cair, a sua tolerância ia aumentar, você ia fazer muito mais negócios, o crédito ia ser muito mais barato e muito mais acessível para a maior parte dos brasileiros. Só no INSS, aí entrando para o lado do governo, a validação biométrica de benefícios sociais é capaz de gerar 5 bilhões de reais por ano de redução de erros e fraudes. Só para saber se a pessoa que diz que está viva, que está recebendo, é ela mesma. Então, é muito, muito, muito poderoso. Já temos um piloto da identidade digital, ele está rodando em 20 mil celulares aqui no Distrito Federal, e pretendemos, no segundo semestre, lançar o piloto para a população com 1 ou 2 estados. Espero que o DF seja um deles. A gente está fechando os acordos junto com o governo do Distrito Federal. Dos 1.551 serviços que ainda temos para transformar, esse potencial de economia é o mais, digamos assim, conservador. Nós fizemos uma análise que podemos gerar de 6.500 ou 400, que está aqui, até 50,4 bi, que é o que eu citei mais atrás. Isso sem considerar custo de oportunidade, só considerando a redução de custos do governo, da máquina operando, porque um serviço digital é 97% mais barato para ser entregue do que o mesmo serviço presencial. Isso é dado de várias indústrias, inclusive de governo. E o tempo que o cidadão deixa de gastar, ou seja, deslocamento, despachante, certidões, autenticações em cartório, tempo de fila, etc., no consumo
dessas 41 milhões de solicitações envolvidas nesses mais de 1.500 serviços. Vou dar um exemplo. Antes nós tínhamos que, para tirar o certificado internacional de vacinação da Anvisa, nós tínhamos que tomar uma vacina e depois ir até o aeroporto, né, ficar ali na fila e receber um papelzinho que a gente grampeia no passaporte, certo? Nós moramos em Brasília, Rio de Janeiro, bastante tranquilo ir até o aeroporto, né? A gente passa ali qualquer hora e tira. Imagina se você morar a 350 quilômetros, 400 quilômetros, 500 quilômetros do local onde tiver uma unidade da Anvisa. O quanto esse processo burocrático não te causa. O Brasil é o primeiro país do mundo a ter o certificado internacional de vacinação digital. A gente firmou referência nesse caso. A Organização Mundial de Saúde teve que reconhecer, e os países que se relacionam com o Brasil tiveram que reconhecer que um documento digital, assinado digitalmente, tem validade para esse objetivo. Só esse processo, esse serviço, que é um serviço, economizou aí, como vocês estão vendo, 120 milhões por ano, a maior parte do custo da sociedade que se desloca. A unificação de canais digitais, como eu comentei com vocês, nós temos mais de 1.500 sites, 1.590 sites.gov.br, nem o Google salva, não tem jeito. E a gente nem tratou direito os sites ainda, já temos mais de 100 aplicativos do governo, 100 apps. Quem tem app de governo no celular instalado agora? App de governo. Não vale o que vocês fizeram, baixa a mão, quem tem só o que fez. Eu só tenho o meu. Gente, um cidadão simplesmente não tem os nossos apps no celular, por um simples motivo. Eles são inúteis. Não serve para nada. Não é porque o nosso serviço não é legal, porque não é moderno, é moderninho. O problema é que a decisão de fazer um aplicativo depende de um elemento-chave, frequência de transação. O cidadão, o usuário de aplicativo, para ele manter um aplicativo no celular, ele tem que usar muito, diariamente, ou semanalmente no mínimo. E não tem serviço público com essa frequência. Não tem nenhum serviço público que você entra toda semana. Então, ou você agrupa valor e cria um aplicativo de governo com vários serviços que permita fazer isso, ou então ele será deletado do celular, porque é o seu aplicativo, ou a foto do netinho, ou o aplicativo do joguinho, etc, etc, etc. Então, a gente fez uma transição digital e se entendeu modernos por gerar uma série de aplicativos que temos notas nas lojas em torno de 2,5, de 5. Quem sabe que 2,5 numa loja virtual é terrível. Uma média de download de 63 mil downloads, para uma população de 140 milhões de usuários, ou seja, ridículo, é basicamente o grupo de WhatsApp do desenvolvedor e a família dele. Então, assim, a gente precisa se dar conta que não é só criar canal digital. A transformação digital é o uso do canal digital. A gente precisa garantir que exista uma adoção, uma conversão do consumo presencial para o consumo digital. Se essa conversão não acontecer, o canal digital que foi criado é o pior investimento de todos, porque ele gastou e ninguém usa. Então, é nessa perspectiva que nós estamos trabalhando a estratégia digital, não na perspectiva interna de informatização de processos, mas na perspectiva externa. A gente precisa levantar da cadeira, ir lá onde o cidadão está e entender o que está doendo, o que está pegando, e aí construir uma solução digital que atenda aquele problema. Em relação ao registro de empresas, no Brasil a gente tem registro de empresa descentralizado em todas as regiões geográficas, né, em todos os estados, das juntas comerciais. Percebemos, usando dados, que para 96% das empresas, a grande maioria, apenas 0,6% dos registros tinham alguma pendência insanável, ou algo que não pudesse ser resolvido, que o registro deveria ser cancelado, ou seja, aquele CNPJ não deveria ter sido gerado. 0,6%. Então, com base em um dado desse, decidimos que é muito mais fácil eu postergar a análise, dar automaticamente um CNPJ para esse empreendedor, e eu faço a análise depois,
Porque aí 0,6 entra na margem de risco, a margem de erro, eu cancelo aquele CNPJ. Com isso, essa ação simples, a gente removeu aí entre 2 a 30 dias, dependendo dos casos, no tempo de abertura de empresa. O que nós queremos é termos ainda as várias juntas comerciais abrindo as suas empresas, mas que elas tenham uma experiência consistente, identifiquem o empreendedor de uma mesma forma, registrem e interoperem os dados, como todos os demais serviços. A tecnologia que nós precisamos para transformar o governo brasileiro, ela está estável, madura, há pelo menos 10 anos. Nós não precisamos inventar nada novo para promover a transformação digital do governo brasileiro. Agora, para aqueles que já fizeram o dever de casa, é o caso da Receita Federal, por exemplo, que já está fazendo ajuste fino na sua estratégia digital, aí o futuro está aí. Computação em nuvem, inteligência artificial, Big Data, Internet das Coisas, uso de blockchain e outras coisas que ainda virão. O que eu quero dizer para vocês é que nós temos demanda, nós temos tecnologia disponível, o mercado brasileiro de tecnologia é muito bem formado para entregar essa tecnologia. Nós temos recursos financeiros, os orçamentos de tecnologia também são razoáveis. O que nós não tínhamos é prioridade na transformação do serviço, prioridade digital. E o que nós ainda não temos é escala. Temos uma dificuldade muito grande de encontrar pessoas dentro do serviço público capazes de promover essa transformação digital. Nós temos lá no Ministério da Economia um grupo, que são os analistas de tecnologia da informação. É um grupo pequeno, de 470 heróis, mas que já está formado para isso. Só que a estimativa razoável é que precisaríamos de em torno de 22 mil profissionais de tecnologia no Poder Executivo Federal. Se eu falar a palavra concurso, eu não volto aqui na próxima apresentação, porque o meu chefe proibiu. Então, a gente precisa encontrar outros meios de fazer isso. Um dos meios é capacitar pessoas. Outro meio é fazer parcerias com o setor privado, para que o setor privado produza ainda mais. Então, nós precisamos ter uma boa equipe qualificada, nós precisamos ter novas pessoas entrando, profissionais que estão no serviço público entrando nessa jornada digital, e nós precisamos ter modelos de entrega de serviços com o setor privado mais ágeis, mais fáceis e mais direcionados para o resultado. Basicamente, eu acho que eu me alonguei um pouquinho, o que nós estamos fazendo nada mais é do que do que vocês nos pediram, do que o eleitor brasileiro fez a opção, do que o presidente está, então, determinando, que é tirar o governo das costas de quem trabalha e quem produz. Ser um governo mais simples, para que a economia avance, que o brasileiro avance. Muito obrigado. Alô? De volta. Então, eu queria agradecer aqui a brilhante exposição do Luiz Felipe e do doutor Eduardo, agradecer a posição deles. Eu acho que é muito relevante a gente, o máximo possível de perguntas, explorar, colocar essas posições. Eu tenho aqui uma pergunta, mas enquanto não chegarem outras, eu também formulei uma pergunta, porque ele me deixou muito curiosa. Ele falou assim, a gente tem um monte de app e a gente não usa. Eu uso, hein? E tem um monte de gente que usa. Então, a gente tem a Carteira Nacional de Habilitação, que hoje é uma realidade no Brasil e a gente usa. A gente tem o imposto de renda, que hoje já está no app, né? Muito tranquilo de usar também, muito fácil, muito rápido, mas é óbvio que isso é um pedaço muito pequeno do universo de 1000 serviços. Então, acredito que cabe a nós, como brasileiros, como servidores públicos, buscar a maior utilização possível e como disseminar isso. E aí, Luiz, eu queria fazer uma pergunta para provocar, né, para desafiar. Você falou de uma coisa importante, que é treinar, colocar mais gente.
qual é o verdadeiro caminho, na sua visão, para a gente poder conseguir fazer com que a gente utilize esses apps que já existem, que a gente sabe que para desafogar o setor público brasileiro, e também como é que a gente faz isso via comunicação, que hoje é um elemento importante, e a gente vê que muita coisa foi desenvolvida, muita coisa está pronta, e a gente não conseguiu colocar isso para que o povo brasileiro faça a utilização. Obrigada. Obrigado. Agora, você viu que ela defendeu, ela foi presidente do SERPRO. Ela viu como é? A gente defende o nosso aplicativo, ela defendeu dois. Nada disso. De fato, a gente tem alguns. O INSS também vai data prévia. De fato, a gente tem alguns aplicativos bastante difundidos e utilizados, mas são a minoria. Tá? São definitivamente a minoria. Bom, nós temos desafios de escala, já citei, principalmente de escala de produção. Nós temos um desafio grande, e que a comunicação nos ajuda em todos, mas vamos lá. Um desafio da cultura digital do executivo de governo brasileiro. O executivo de governo, aquele secretário, ministro e etc., ele tem uma baixa cultura digital. Então, ele precisa se educar, ele precisa conhecer o digital, tanto quanto ele conhece economia, trabalho, educação, burocracia, jurídico, etc., etc. Porque o digital é capaz de transformar completamente um negócio. A transformação digital, ela não é um programa de TI. Ela é um programa com TI. Mas ele é um programa de negócio que utiliza TI. Quem estiver colocando o peso e a responsabilidade da transformação digital nas suas áreas de tecnologia, está errado. Está errado. Então, a gente precisa, executivos de governo conscientes do potencial do digital. E precisamos comunicar, como a Glória falou, ao cidadão que os canais digitais estão disponíveis. Para que o cidadão, de fato, utilize, eles primeiro precisam ser simples, acessíveis, e depois ele precisa conhecer que esses canais existem. Nós temos um trabalho, eu tenho uma reunião amanhã, inclusive, com o secretário de Comunicação da Presidência da República, para discutir o programa de comunicação da transformação digital. Ontem, por coincidência, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que é muito ativo nas redes sociais, fez um tweet sobre os novos serviços digitais da última semana, que foram aproximadamente, acho que se não me engano, 28 serviços do INSS. Naquela hora que ele tweetou, 8 mil cidadãos, usuários, acessaram o portal. Naquela hora que ele tweetou. Ou seja, a comunicação gera engajamento direto, estatisticamente comprovado. Claro que o Bolsonaro é uma figura pública relevante nessa comunicação, mas precisa ser massificado de várias formas. Mas antes de comunicar tem que ser simples e acessível. Tá? Então, para esses três desafios, ganhar escala é fazer novos modelos de parceria, cooperação e capacitar a nossa força de trabalho, que é insuficiente. Para a cultura digital dos executivos e para a adoção do brasileiro, a comunicação tem muito que ajudar, tá, Glória? Obrigado. Com certeza. Obrigado. Doutor Eduardo, tem alguma colocação a respeito, por favor? Não, só agradecer ao Luiz Felipe todo esse empenho que a Secretaria Digital faz, porque para nós, e eu me incluo entre esses, e óbvio que o alto comando tem que estar sempre comprometido, mas eu tenho um pé lá atrás, então eu não tenho isso intrínseco, essa cultura comigo, eu não carrego isso, eu sou mais um incentivador, um estimulador, e vejo que é um caminho sem volta. E o que eu vejo, assim, de certa forma, Luiz Felipe, com grande preocupação, é a questão das equipes, porque nós começamos a qualificar essas equipes, o mercado reaqueceu na área de TI, e nós vamos perdendo também até para a iniciativa privada. Então, começamos a preparar um grupo muito habilitado para isso, e a iniciativa privada vem de forma avassaladora e vai levando. E quando você fala que são hoje, na sua equipe lá, 450 deveriam ser 22 mil,
eu acho que o governo deveria parar e refletir muito sobre isso, porque, como bem disse você, a economia que isso impacta, reflete para a própria administração pública, ela é significativa. Então, trata-se, acima de tudo, de um investimento, não é um investimento com retorno a curtíssimo prazo. Ou seja, eu acho que é algo que a gente tem que pensar em todas as estruturas públicas. E eu tenho me encorajado muito nesse sentido. Vamos ver se podemos colher resultados melhores lá no Rio de Janeiro. Maravilha, obrigada aos dois. Agora eu já tenho aqui duas perguntas. Uma da Sanlai Silva. Sanlai mesmo, é assim que fala o nome? Bom, hoje o Ministério da Economia possui uma carreira que, a meu ver, é crucial na transformação digital, a TIs, com aproximadamente 500 servidores nessa carreira. Levando em consideração que uma carreira está com uma evasão de quase 50%, o que o Ministério da Economia está fazendo para conseguir reter esse capital intelectual tão importante para o governo e para o processo de transformação digital? Boa. Samlai, né? De fato, nós temos uma força de trabalho fantástica. O primeiro grupo que foi selecionado especificamente para trabalhar a gestão de TI no Poder Executivo Federal. Abrimos, desde 2009, se não me falha a memória, no primeiro concurso, em torno de 850 vagas, e temos hoje concursos públicos, e temos hoje 469 profissionais atuando, uma evasão de mais de 40%. Essa evasão se dá por vários motivos. Primeiro, a gente tem profissionais altamente qualificados, que não têm dentro do setor público um reconhecimento salarial, inclusive, proporcional ao potencial que eles conseguem receber ou aferir no setor privado. Então, existe uma evasão típica sobre isso. Segundo, nós tivemos falhas de gestão nos anos que se passaram, onde a carreira acabou entrando num limbo jurídico. Ela, por um erro, foi vetada, foi excluída do ordenamento jurídico. Então, tenho uma indignação sincera e que eu compartilho sobre a situação atual da carreira. O que nós estamos fazendo, mais do que contar o passado? Primeiro, a situação fiscal do país não nos permite, apesar de que nós entendemos claramente, já está comprovado, que cada um profissional de tecnologia que a gente coloca, a gente elimina a necessidade de pelo menos 100 profissionais dos processos, ou seja, um investimento de 1 para 100. A situação fiscal do país não nos permite ajustar o salário dessa carreira, que é o que nós queríamos, e abrir novos concursos. Nesse momento, nós estamos concentrados no ajuste básico da economia brasileira, que é reforma da Previdência e as próximas reformas que vêm em decorrência dela. No próximo ano, nos interessa, nos mostra com muita clareza que precisamos remodelar todas as carreiras do poder público. São em torno de 150 carreiras diferentes, 300 tabelas de remuneração distintas, com modelos de avaliação distintos. Você imagina como que é gerir 700 mil pessoas com 300 tipos e modelos de avaliação distintos. Impossível, basicamente impossível. Gestão de desempenho, basicamente impossível. Então, o que nós esperamos lá no Ministério da Economia é fazer um agrupamento dessas carreiras e ter, sim, uma carreira de gestor que trabalhe os elementos chaves, estruturantes da gestão do governo, dentre as quais a gestão de tecnologia da informação é um daqueles fundamentais para o governo do futuro. Então, a partir das reformas estruturais desse ano, que eu espero que aconteçam, estamos engajados para que aconteçam, teremos uma abertura para trabalhar a carreira de tecnologia da informação no próximo ano. Eu acho que esse é o caminho. Perfeito, muito obrigada, Luiz. Tem uma outra pergunta aqui da Natália Ponço Peixoto, ela é do Banco do Brasil. Ela escreve o seguinte: uma maior integração e gestão de conhecimento de governo federal como um todo, inclusive empresas públicas, não iria suprir o gap das necessidades de TI?
Aí eu acho que essa pergunta pode ser feita. Eu vou falar rapidinho, ótimo. Eu acho, por exemplo, o esforço que o Banco do Brasil fez para a sua transformação digital é genial. Ele é uma das grandes referências, inclusive nossa. E nós estamos a poucos metros, né? As equipes de tecnologia do Banco do Brasil e do governo estão a poucos metros de distância. Eu tenho conversado com os executivos do Banco do Brasil para que a gente aproxime, já tivemos alguns workshops juntos, especialmente a equipe de User Experience do Banco do Brasil, que é muito legal, para trocar figurinhas. As empresas públicas, saindo do setor financeiro, mas as de tecnologia, elas já têm uma dinamicidade maior do que a própria administração direta, e elas estão totalmente engajadas, especialmente o SERP e a DataPrev, totalmente engajadas nesse plano de transformação digital. Essas empresas não fazem nada hoje que não seja alinhado com esse plano de transformação digital. Então, é muito salutar a troca. Muito obrigada. Eu vou fazer uma pergunta agora para o doutor Eduardo, que ele falou um assunto importante, que é a questão da morosidade na justiça. Como é que o senhor acha que a justiça pode ser mais proativa em relação às respostas, utilizando a tecnologia, quer dizer, considerando todas essas questões legais, de contratação e etc., no setor público? Obrigada. A justiça, ela pode ser muito mais ágil a partir até do modelo construído pela própria Constituição de 88, em que ela desfoca do poder judiciário toda a concentração das principais demandas. Ela transfere para o sistema de justiça e, através de novos mecanismos, de novos institutos, o operador do direito ele tem condições de ser mais resolutivo e eficiente. E para que isso aconteça, nós temos que nos valer da tecnologia. Nós temos que tematizar todas as questões que passam pela justiça e, a partir do momento que a gente canalize isso, a gente possa também entregar ao cidadão, ao empresário, a todos aqueles que se valem da justiça, um prévio conhecimento do que pode acontecer. Com isso, a gente consegue a tão sonhada segurança jurídica, a tão sonhada segurança social. Então, para um empresário que vai levantar um prédio, e se ele já sabe, a um clique, todas as questões de postura municipal, todos os grandes obstáculos que ele vai enfrentar, aquilo traz a ele uma agilidade fora do comum. Eu estive há pouco tempo com o pessoal do Rock in Rio, no Rio de Janeiro, e a ideia é criarmos uma plataforma digital em que todas as estruturas públicas participem e todos os requerimentos, todas as solicitações sejam feitas diretamente nessa plataforma digital. E aí, no final, a gente até brinca, inclusive os pedidos de ingresso, porque é óbvio que, dentro dessas dificuldades, naturalmente, dentro daquela burocracia nefasta, vem o pedido do ingresso. Então, é em cima disso que o judiciário tem que sair da burocracia do processo, aguardando, repito, a transformação de fatos em inquéritos e processos, e ir para um ambiente digital dinâmico, ágil, transparente, íntegro, que a gente possa enxergar tudo que nos afeta diretamente, enxergar todos os equipamentos públicos. Então, por que a um clique eu não vejo o hospital do meu bairro, eu não vejo o batalhão de polícia militar, eu não vejo a delegacia, e quem está lá dentro? Ou seja, é isso que vai empoderar o cidadão, fortalecer o cidadão e dar condições até de interpelar o poder público com maior segurança. Eu acho que esse é um papel do Poder Judiciário urgente. Não tem cabimento mais o Supremo Tribunal Federal discutir questões de menor relevância quando o país num todo está ruindo e a gente perde horas e horas com debates de pouca relevância.
Muito obrigada, doutor Eduardo. E eu tenho uma pergunta aqui da Albânia Farias, do MMA. Ela pergunta: o Brasil é consumidor de tecnologia. O que falta para sermos fornecedores de TI? Temos potencial humano e de matéria-prima. É você, Luiz. Sobre a economia digital, né? Eu falei muito sobre o governo digital. Sobre a economia digital, como gerar riqueza a partir do provimento de soluções digitais. Tinha um colega que trabalhava conosco no Ministério no passado, que dizia que nós somos consumidores de primeira ordem, né? A gente é consumidor, a gente usa tecnologia, mas a gente devia ser fornecedor, exatamente o que está nessa pergunta. A Estratégia Brasileira de Transformação Digital, que é um material compilado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, ela traz de uma forma bem clara mais de 100 ações para o fomento da economia digital brasileira. Nós temos, sim, empresas brasileiras de sucesso, digitais, de sucesso internacional. Até 2 anos atrás, tínhamos 2 unicórnios, esse ano teremos mais 7, se não me falha a memória. Os unicórnios são as empresas de tecnologia, as startups com valor de mercado de mais de $1 bilhão, né? Então, nós estamos produzindo unicórnios de forma bastante acelerada. O brasileiro é criativo, tem capacidade e tem um mercado bastante, heterogêneo para testar os seus produtos. Então, temos todas as peças na mão. Precisamos aí do lado de governo para acelerar essa economia, esse poder, essa força, rever o marco legal de telecomunicações, né? Uma legislação que está em tramitação final no Congresso Nacional. Hoje, as empresas de telecomunicações têm que manter orelhões ainda, vocês sabiam disso? As empresas têm que manter orelhões, está lá na atribuição dela. Vocês já viram um orelhão? Hoje é obra de decoração, não é? Pintado e tal, é bonito. Mas elas têm esse custo, por que eles não investem essa energia em outras coisas, né? Precisamos avançar no 5G, tem alguns pilotos já acontecendo pela Anatel e pelas empresas de telecomunicações. A faixa, primeiro leilão da faixa 5G vai acontecer no primeiro trimestre de 2020 agora. Então, assim, a gente precisa dar condições para que o mercado cresça, mas o brasileiro já está desempenhando um belo papel internacional nesse setor. Ok, Luiz, muito obrigada. A pergunta agora é para o procurador Eduardo, é do Sidney Matos, da ANEEL. Pergunta para o senhor vê a possibilidade de análise de processos jurídicos feito por inteligência artificial? Totalmente, por favor, é o que a gente espera. E eu queria, assim, só fazer um registro aqui, uma complementação anterior, que durante muitos anos o sistema de justiça sempre, e o profissional da área jurídica, ele focou muito o seu desenvolvimento, o seu aprendizado em leis, em códigos, em processos. E o profissional atual e de um futuro próximo, ele tem obrigatoriamente que ter um conhecimento interdisciplinar muito maior. Não dá mais para ficar restrito a essa parte de interpretação legislativa. O profissional do direito, ele precisa entender e vai precisar entender um pouquinho de jurimetria, um pouquinho de taxonomia, um pouquinho de georreferenciamento, exatamente para adequar o seu atuar e as suas peças a isso tudo que está chegando aí. Os escritórios de advocacia obrigatoriamente vão ter que se reformular, porque os escritórios maiores estão se adequando e vão acabar engolindo os menores. Tem uma frase, Luiz Felipe deve saber bem dela, que diz que no passado o peixe grande engolia o peixe pequeno e agora o peixe rápido vai engolir o peixe lento. Então, essas questões eu acho que... quantos aí da área jurídica estão presentes? Levantem a mão, por favor. Poucos. Mas essas questões, elas, para a nossa área, elas ganham um relevo muito grande, até porque
o profissional do direito é refratário às ciências exatas, é refratário à modernidade. E essa adaptação é muito grande. Na questão da implementação da inteligência artificial, eu não tenho a menor dúvida, o Luiz Felipe é um especialista, mas eu não tenho a menor dúvida que, assim como na medicina, em qualquer outra área, a tecnologia vai dominar, num futuro bem próximo, todos esses segmentos. Muito obrigada, doutor Eduardo. Eu vou aqui para a última pergunta que veio para o Luiz Felipe, para o secretário Luiz Felipe, mas antes eu queria fazer um desafio para a plateia aqui, para a galera que está aqui. Eu acho que o Luiz Felipe colocou um desafio bem bacana, como nós, como servidores públicos, podemos ajudar o governo a melhorar e a dar mais velocidade a essa transformação digital, vamos chamar assim, porque isso não é feito só pela tecnologia do governo, isso é feito pela gente, porque é uma mudança da nossa mentalidade, que é a famosa mudança do mindset. Então, está aqui o desafio. Se vocês quiserem mandar sugestão, mandem por escrito, a gente vai colecionar e, de repente, uma dessas sugestões o Luiz pode aproveitar, né, e colocar lá do trabalho que ele vem fazendo junto ao governo. Então, Luiz, tem uma última pergunta aqui para você. Há algum plano de racionalização de recursos, como a construção de nuvens do governo e centralizar processamento, desenvolvimento, segurança e fornecer serviço do CERP, DataPrev, TSE, etc.? Há também previsão de centralização das bases de dados dos brasileiros? Bom, sobre a provocação da Glória e sobre, inclusive, a resposta do Eduardo um pouquinho antes, o SERPRO e o DENATRAN com a CNH digital, depois que implementaram a verificação, visão computacional para validação facial, né, checagem facial do cidadão que está ali requerendo uma CNH digital, ampliou em 10 vezes, se não me falha a memória, o índice, a quantidade de CNHs digitais emitidas a partir do uso de reconhecimento facial. Um belo uso de algoritmos de inteligência artificial para ampliação do uso do serviço. Sobre a provocação, queria convidá-los a entrar no Twitter, no @egovbr, tá? É o tweet da estratégia de governo, é a conta do Twitter da estratégia de governo digital, do gov.br. Coloquem lá, mandem mensagens por lá, tweetem usando o egovbr marcando o egovbr, que a gente vai responder por ali. Sobre as estratégias de infraestrutura, compras conjuntas, etc. Um dos elementos que vocês viram naquele slide é bens e serviços comuns de TI. Os órgãos públicos criaram, por uma questão de necessidade, não tinham oferta de serviço de forma centralizada ou coordenada, cada um criou a sua oferta de serviço. Hoje a gente tem só, no Poder Executivo Federal, 131 data centers. 131 centros de dados. Para quem olha aquela esplanada de cima, assim, ali tem mais ou menos uns 20 data centers naqueles prédios. Não faz nenhum sentido, gente. Não faz nenhum sentido. Né? O dado hoje está em qualquer lugar. Você não precisa saber. Você não precisa ser dono. O governo não precisa ser dono de infraestrutura. O governo precisa ter disponível infraestrutura e serviço de tecnologia. O governo precisa ser dono disso. Tá? A gente não compra, a gente não tem dono mais nem de automóvel, né? A gente anda de Uber. Né, ou outros, o Cabify, outros. Por que a gente quer ser dono de máquina, de servidor? Bom, então, o nosso caminho, nossa estratégia está para desmaterializar o governo em relação à infraestrutura TI. Proibimos a compra e a expansão de novos data centers. Então, o governo federal, o Poder Executivo Federal não compra mais e nem expande data centers, exceto mediante uma aprovação específica, e todos devem mover para a nuvem os seus serviços. Okay? Então, o caminho é a nuvem, é muito mais barata, muito mais flexível, muito mais segura, muito mais rápida, né? Garantindo que a nuvem que nós colocamos nos serviços está em conformidade com as normas de segurança que o próprio governo estabeleceu, está bastante seguro mantermos lá. As empresas públicas, a SERP e a DataPrev, também estão desenvolvendo tecnologia para produção de nuvem segura. Né? Então, para que eles sejam provedores de infraestrutura e plataforma como serviço. Nós estamos fazendo uma série de compras centralizadas de tecnologia para que os órgãos não tenham que ficar comprando o básico.
Se os órgãos tiverem, se as áreas de tecnologia de cada órgão de vocês estiver fazendo o básico, que é comprar computador, comprar mouse, ver se o cabo de rede está espetado na máquina, etc., etc., esqueça a transformação digital, porque não tem tempo para fazer. Esse cara que está lá vendo se a máquina está espetada, se o mouse está funcionando, ele não vai pensar em transformação digital. Né? Então, a gente precisa tirar esse encargo, que eu costumo chamar de higiênico, né? Das equipes de tecnologia, e entregar isso diretamente. Por isso aí tem nas Casas Bahia para comprar, gente, notebook qualquer um compra. Minha mãe vai lá e compra um notebook com 70 e poucos anos. Né? Então, essas coisas não precisam de um analista de tecnologia para fazer mais. Então, a gente pode oferecer isso centralizadamente, deixa os analistas de tecnologia, as equipes de tecnologia, para pensar o negócio, como é que eu conecto e amplifico o acesso e o potencial desse negócio usando tecnologias digitais. Bem, nós encerramos as perguntas. Eu queria deixar o doutor Eduardo uma última palavra, se quiser falar. Luiz Felipe, uma última palavra e a gente encerra. Não, a minha última palavra é de agradecimento mais uma vez, parabenizando pela iniciativa. Isso é um espaço para nós, principalmente, de um grande aprendizado. Então, eu não venho aqui longe ensinar nada para ninguém, mas muito pelo contrário, interagir, conhecer novas pessoas e tentar trazer essa cultura para a instituição que eu comando. E quando eu falo a cada um de vocês, eu não falo aqui na condição também de procurador de justiça, eu falo na condição de gestor. E, nesse sentido, há uma preocupação muito grande, inclusive com o meu CPF, e é muito importante que essa cultura da transparência, da integridade, da participação popular e da tecnologia, ela torne esses ambientes públicos mais rígidos e de fácil acesso. Então, eu acho que nós não temos nada a esconder e temos que possibilitar que o cidadão participe mais das gestões públicas para que elas possam evoluir de forma satisfatória. Eu creio que é isso que o governo federal tem feito com grande êxito e habilidade, e o mais importante disso não se restringe a ele, ao compartilhamento, é a difusão dessa técnica, desse conhecimento. E há pouco, 2 semanas, conversei telepresencialmente com o Luiz Felipe e com a Renata, não é? E sempre muito dispostos a transmitir esse conhecimento armazenado que eles têm, e é isso que a gente espera para poder ter um país melhor. Muito obrigado, Glória. Obrigado, doutor. Vou comentar rapidinho, voltando ao início da minha fala, nós, servidores públicos, somos uma espécie em extinção, certo? Ou nós evoluímos como espécie, ou estamos fadados à extinção. O mundo digital vai acabar com o nosso dia a dia, o nosso trabalho, de forma muito melhor para quem nos consome. Então, ou a gente evolui, ou estaremos fora do mercado. O governo será digital, ou então não será mais governo. Essa é a última frase que eu queria que vocês ficassem. Muito obrigado pelo convite, excelente oportunidade de debater. Bom, então eu queria agradecer aos palestrantes, acho que foi uma troca maravilhosa, um network fantástico para todos nós que estamos aqui, um aprendizado cada vez maior, e como diz Luiz Felipe, se não nos reinventarmos, estaremos fora de nosso dia a dia, no governo, em qualquer outro lugar, porque a tecnologia está aí e realmente a ideia é que o ser humano se reinvente a partir dela. Muito obrigada e obrigada ao IBGP pela oportunidade de poder mediar esse brilhante painel. Obrigada. Uma boa tarde a todos.